Deus. Pai amado, Pai querido, nós estamos na sua presença, meu Pai, nesse momento. E estamos, meu Pai, tão gratos, tão felizes, meu Deus. Uma noite como essa, meu Pai, aqui pelo menos em São Paulo, meu Deus, está frio, está ventando, está chovendo. E nós estamos aqui, meu Pai, felizes, gratos. Meu Pai, com um povo, Senhor, dedicado, comprometido, meu Pai, um povo, Senhor, que está aproveitando todas as oportunidades que são abertas, meu Deus. E agora mais uma, Senhor. Sim, meu Deus, eu acredito nisso. Eu acredito que o Senhor tem preparado para nós, meu Pai, algo incalculável, algo, meu Pai, que não há como explicar, Senhor, algo exagerado. Eu acredito, meu Pai, no exagero de bênçãos, na inundação de milagres, meu Pai. E acredito, meu Pai, no entendimento, numa sabedoria, meu Pai, numa unção, no poder. Sim, meu Deus, eu peço que o Senhor tome o controle desta reunião. Que esta palavra, meu Pai, ela alcance o maior número de jovens possível, meu Pai, no mundo, meu Pai. Que essa transmissão, meu Pai, ela chegue para aquele, meu Pai, que está faminto, aquele que está com fome, com sede, meu Pai. Aquele, meu Pai, que quer ouvir mais, que quer receber mais. Aquele, meu Pai, que quer ser curado, aquele que quer ser liberto, aquele que quer viver uma restauração, aquele que busca uma restituição, meu Deus. Sim, meu Deus, o Senhor procura, meu Pai, o pequeno fiel, mas antes, meu Deus, o Senhor quer procurar, e eu acredito que o Senhor está achando em nós aquele, meu Pai, fiel, adorador. Nós somos, meu Pai, o povo, meu Deus, da adoração. E o Senhor encontrou, e que o Senhor encontre em nós, meu Deus, esse povo da adoração. Nós queremos ser o servo bom e fiel. Meu Deus, eu peço que o Senhor conduza este trabalho, que nós venhamos a entender, a compreender. Vamos, meu Pai, buscar uma boa e convicta atitude no Senhor. Meu Deus, pedimos, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, abençoe a todos nós. Traga a nossa família, meu Pai. Traga amigos, meu Pai. Meu Deus, que essa mensagem seja espalhada e que todos nós estejamos, meu Pai, agora unidos. Numa mesma palavra, numa mesma direção, numa mesma unção, no mesmo poder, meu Deus. Eu te amo e te agradeço. Tomo posse, meu Deus, de tudo aquilo que vai acontecer nesse trabalho. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Essa palavra vem para casar com aquilo que nós estamos vivendo agora. E eu acredito que uma grande maioria está vivendo, que é, qual é a atitude de fé nesse final de propósito? É uma atitude que ela vem para muitas vezes para desmotivar. Uns vão receber como Daniel recebeu o decreto, não mudou sua rotina, entrou para sua casa, fez o que costumava fazer, e a palavra diz, o que ele fez? Agradecendo a Deus. Depois acha o versículo aí em Daniel 6. Acho que está em Daniel 6, versículo 6, 7, alguma coisa assim. Então, ele fez a sua rotina. E o que ele fez? Toda após decreto, porque ele já sabia. Daniel tinha convicção que ele ia dormir com aquele leão. Ou essa semana que ia passar, ou na semana passada, ou na semana que viria. Mas ele tinha certeza, ele ia dormir com o leão. Sabe por quê? Porque o decreto falava dos medos e dos persas que ele não poderia adorar nenhum outro Deus em 30 dias. E o que aconteceu? Ele não seguiu o decreto. Nós não seguimos decretos. Nós seguimos princípios. Nós seguimos os valores, os mandamentos. Nós somos um povo que obedece, é o servo bom e fiel. Quando Daniel soube o decreto, tinha sido publicado para sua casa, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, isso que eu queria falar, agradecendo ao seu Deus. Depois de um decreto, nós agradecemos. A nossa atitude perante ao problema vai determinar se eu vou sair ou não do problema. Se eu vou sair em uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Qual é a sua atitude na vida diante dos obstáculos?
Qual a sua atitude na vida diante dos problemas, dos desafios, das oportunidades? Qual a sua atitude na vida perante aos relacionamentos, ao casamento, à família, à sua empresa? Qual é a sua atitude na vida perante as chateações, as ofensas, ao trânsito? Qual é a sua atitude perante ao trabalho, até mesmo à saúde? Hoje eu ainda estava ouvindo novamente o culto do quinto clamor, que a bispa fala sobre visão, e ela estava falando lá, a visão, né, da saúde, a visão da dieta, a visão da balança. Então, qual é a sua atitude? Atitude é tudo, repita comigo, atitude é tudo. Atitude é tudo. Uma boa atitude, uma atitude correta, diante das circunstâncias e rumores diferentes, ela vai determinar tudo na nossa vida. Em Provérbios 2:11 diz, o bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. O bom senso, ainda eu peguei o significado, significa que utiliza de argumentações e atitudes racionais para poder fazer julgamentos e escolhas assertivas, de acordo com os padrões. Então, bom senso. Muitas vezes, quantas vezes a gente vê, né, pessoas sem um bom senso? Né? Às vezes a gente está aqui, tem pessoas que levantam 10 vezes para ir no banheiro. Falta um bom senso. Às vezes a pessoa, ela também quer atender. Já vi na minha frente a pessoa levantando para atender o celular diversas vezes. Não sei o que é, né? Não estou julgando, pode ser algum problema, sim, de saúde. Mas neste caso não era uma coisa aleatória de um cliente. E se um cliente vai determinar o meu relacionamento com Deus, por que Deus vai me fazer fechar com esse cliente? Para que eu sou merecedor se quando eu chego na igreja, eu não chego na igreja? Quando eu estou na presença de Deus, eu não estou na presença de Deus. É sempre essa coisa meia boca, 50% de Deus, 50% para a igreja. Ou melhor, para o cliente, ou para a esposa. Eu lembro de algumas vezes eu acompanhar pessoas saindo antes, sempre. Eu lembro de uma pessoa em específica, e depois ela nem ficou na igreja. Por quê? Porque aquilo foi uma queda. Ela começou muito bem, ela começou muito firme, ela começou ajudando, transbordando, assumindo trabalhos, colunas. Depois foi diminuindo. E depois eu vi ela, todo culto, ainda naquela época a bispa ainda fazia os cultos de segunda e quarta, ela saía na hora do dízimo e falava, bispo, a gente está saindo agora, né, porque para não pegar trânsito, né, para não pegar saída. Ou não, porque agora, não, porque a gente estava lá, porque agora deu o horário do rodízio. É porque a gente mora em tal lugar, e a gente vai chegar mais cedo, porque não vai chegar muito tarde. Eu não posso fazer assim. Eu não posso começar uma faculdade e sair no metade da aula. O que eu aprendo? Paulo fala ainda sobre isso, não é quem chega primeiro, é quem termina a corrida. Aqui não é quem chega primeiro ou segundo. É que a questão é quem termina, que a questão é que cada um tem a sua velocidade. Cada um tem seu modo de pensar, seu modo de agir, seu modo de compreender, seu modo de obedecer, seu modo de perdoar, seu modo de pedir perdão. Cada um tem a sua visão de oferta, de dízimo, de voto. Cada um enxerga de uma maneira esse culto. Uns vai estar olhando, outros vai estar distraído, outros vai estar mexendo no celular, outros vai estar anotando cada vírgula que eu estou falando aqui. E por que esse Deus que nós estamos aqui servindo com tanto amor, inclusive você que também está na transmissão, né? Porque esse Deus, que Ele é tão justo, que é um dos atributos maiores de Deus, é a justiça, Ele vai abençoar mais você que não faz, e não se dedica e não se compromete como o irmão do lado, que anota cada palavra, que é mais fácil eu piscar mais do que ele, porque nem piscar ele pisca. Ele presta atenção em cada vírgula. Ele está comendo as palavras. Hoje eu falei ainda com uma pessoa e ela me revelou que está passando por uma situação, né, um processo agora. Ela disse, bispo, eu decidi todo culto eu fazer uma oferta. A oferta não é pequena.
E ele fala, tem vezes que eu não sei de onde vou tirar, mas eu tiro. Todo o culto ele dá uma oferta grande. Ele fez esse voto e ele sabe que não tem como voltar atrás. E ele não está entrando nesse momento, ele está passando por um teste. O bom senso dele é um bom senso ligado a Deus. Por quê? O bom senso te guardará e o discernimento o protegerá. Porque tem pessoas que, no mínimo, a falta do discernimento te tirar a segurança e a proteção. Então as atitudes controlam surpreendentemente todo o nosso sucesso, mas também o nosso fracasso. Nossa atitude em relação à vida é o que vai determinar a vida perante nós. Causa e efeito. Ainda em Provérbios 3:1 diz: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Eu gosto muito desse versículo porque ele já fala meu filho. Ele não está falando para criaturas, ele está falando para o meu filho. Ele só chama de filho. Ele só chama de filho aqueles que aceitam o Senhor integralmente. Então aqui é quem já tem experiência, é quem já está na madrugada, a quem já não perde culto, a quem já tem um relacionamento com Deus, alguém que se dedica e que não se altera com decreto, alguém que está andando nos caminhos do Senhor, aquele que pega a palavra, entende que o momento que eu tenho com Deus é o momento mais importante da minha vida. Então você é filho, então é meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Eu estava participando do culto do Bispo Anderson, eu acho que foi essa semana, algum dia, acho que foi na terça-feira. Foi alguém que falou? Quem falou? Parece até uma voz vinda do céu, voz bonita, né? Nossa, olha. E nisso ele deu um exemplo, eu achei muito interessante, que um pastor na época, né, quando ele era pequeno, ensinou ele algo, e depois, eu acho que de um mês, depois de um mês, o Bispo Anderson, na época, não era obreiro, não era nada, para falar a verdade, era só um jovem querendo ouvir a palavra e aprender. E naquele momento ele falou, pastor, você me ensina de novo? O pastor disse, não vou te ensinar. Não sei de onde era, ele não liberou esses detalhes para a gente. Mas ele falou algo que eu achei muito interessante, uma sabedoria muito, muito profunda. E o professor falou assim, o pastor disse, não vou te ensinar. Não, mas é porque eu esqueci. Eu falei assim, eu não vou te ensinar. Aí ele falou o seguinte, sabe por quê? Quanto é 2 mais 2? Ele falou assim, 4. Quando você aprendeu isso? Uns 10 anos atrás. Por que você não esqueceu? Não é para se pensar? Por que a gente se esquece de tantas coisas? Por quê? Porque nós não guardamos no coração. Porque quando você guarda no coração as coisas de Deus, você não se esquece e tem sempre na ponta da língua. Quando chega uma verdade no seu ouvido direito, o seu esquerdo, você já vai e rebate. Quando chega mentiras, você rebate com a verdade. Sempre está guardado no seu coração a minha lei e os seus mandamentos. Você sempre está convicto. Você sabe do que se trata. Você sabe quando chega uma mentira. A mentira já tem cara de mentira. A mentira já tem jeito de mentira. A mentira ela já tem a fala da mentira. Ela já te leva com mentira. A mentira é mentirosa. Para não falar ser mais redundante que isso. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone, prenda-os ao redor do seu pescoço. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-o ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Prenda, que ele não, por quê? Por que ele fala do lado do pescoço? Sabe por quê? Porque você já viu gente andando sem braço, sem perna, mas nunca viu sem pescoço. É ou não é? Então, se você perder o braço, você vive. A perna também. Agora, sem pescoço, não tem como.
Deus está falando, você não pode perder isso. Você precisa aprender o trem. E que se Ele for para te tirar, que tire tua vida. Que a tua vida seja mais importante do que tirar o amor e a fidelidade de Deus. Isso não pode ser abandonada. Ela não pode ser desprendida. Repita comigo, desta prisão, não posso me livrar. Escreva-os na tábua do seu coração. Fala, meu coração tem uma tábua. Meu coração tem uma tábua. Quer dizer que você pode escrever qualquer coisa nessa tábua. E a pergunta que eu faço, o que você está escrevendo na tábua do seu coração? Então você terá a favor de Deus e dos homens e boa reputação. Você tem favor de Deus, você tem favor dos homens e ainda boa reputação. Você tem o favor, você tem a facilidade, você tem a graça. As pessoas, é impressionante. É impressionante. Jesus não corria atrás de ninguém, mas vivia cheio de multidão. E boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Quantas vezes a gente quer nos apoiar em experiências que não deram certo? Eu lembro quando meu pai ele tem uns 35, 40 anos, acho que uns 35 anos de carreira de vendendo imóveis, imobiliária. A vida inteira ele só vendeu imóvel. E eu lembro que quando eu vim para São Paulo, ele já trabalhava aqui em São Paulo, e a gente foi trabalhar junto, e eu comecei a trabalhar com ele, nós não vendeu nada, e toda vez que ele falava que a gente ia vender, não vendia. E isso ficou, nossa, meu Deus, sabe aquela esperança? E ele falava, não filho, agora a gente vai vender, agora não, qual é o problema? Eu sabia já qual era o problema. O problema de sempre, ele não guarda a língua, ele fala demais. E ele falava para um, falava para outro, e não fechava. Vai, fica quieto, gordinho, não adianta, não vai dar certo isso aqui. Essa parceria é fracasso, não dá, não vai dar certo. Nós vai ter que sair, como se diz, né? Escolhe um lado, escolhe Sodoma que eu vou para o outro lado. Igual Ló, brincadeira. E na hora depois de alguns meses, a gente não trabalhou mais junto, eu fui... Não tinha experiência nenhuma, era a primeira vez que eu estava trabalhando, aprendi muito, foi muito bom, foi tão bom que eu não tinha quarto, isso aqui eu nunca falei, eu não tinha quarto, eu dormia no chão, do lado dele, olha que parceria, só não tomava banho junto, o resto, meu pai estava lá, o mesmo carro, vendia e tal, e é interessante que isso, a cada experiência que a gente lembra aqui, a gente vê que isso agrega, porque quando eu parei de confiar no próprio entendimento dele, porque ele que entendia, eu não entendia, e não que ele não ensinou, ele ensinou bastante coisa, mas nós estávamos confiando em nós. O nosso entendimento não fez vender nenhum imóvel. Quando eu saí, aí eu consegui vender. Imagina, depois de quase um ano, 10 meses sem vender, eu peguei o voto e entreguei para o Senhor, porque precisava, né? Sem dúvida alguma. Então confie no Senhor de todo o coração. 5, 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todo, o seu caminho ruim ou caminho bom. Em todos os caminhos Deus nos coloca, e então a gente tem que aprender. Hoje eu ainda falava com uma pessoa, eu falei, se você não estivesse passando por alguma situação depois de você ter vivido tudo isso, aí estaria estranho. Porque a gente incomoda o diabo. E Deus ele nos permite testes como esse que passa pelo fogo para nos purificar. Então reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Presta muita atenção que esse versículo é muito importante. Quando a gente reconhece o Senhor e Ele é Deus no momento bom, no momento ruim, no momento de estrada de pedra, no momento de asfalto de bandeirantes, no momento que eu estou passando fome, no momento com abundância, no momento da doença ou no momento da cura, se eu reconheço o Senhor, eu vou me lapidando. As experiências ruins vão me trazendo mais perto do Senhor. E aquele pau torto que nós nascemos,
que parece que nunca vai se endireitar, Deus endireita. E os meus caminhos errados, agora começa a ficar certo. Por quê? Porque os caminhos que o Senhor me coloca, tem problema também. Às vezes a gente acha que os caminhos que o Senhor vai colocar não tem problema nenhum. Meu Deus do céu, Deus permitiu Saul na vida de Davi por anos e anos e anos, sabendo ainda. Olha os testes daquele homem. Ele já tinha unção na cabeça. Como é para uma pessoa que foi ungida por Deus, é rei, mas sendo perseguido, humilhado, indo para a caverna, tendo família também humilhada. Mas ele reconhecia o Senhor e a vida de Davi foi se endireitando, para que quando ele chegasse ao reinado, ele não falhasse. Mesmo assim falhou. Mas ele podia ter sido o quê? Vivido muitas coisas, muito piores. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme o Senhor, evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos. Será que nós estamos honrando com tudo? Porque de verdade, muitas vezes a bispa ainda já falou no altar. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e fala, coitada dele, só tem dinheiro. Porque para ela acha que a única coisa que Deus quer é dinheiro. Por quê? Porque a única coisa que ela quer é dinheiro. Quando a gente honra o Senhor com todos os meus recursos, a gente vai honrar. No momento que eu estou com a minha família, eu vou pegar uma Bíblia e vou honrar o Senhor. Lembra? Semana passada eu acho que eu falei sobre isso aí. A gente tinha ficado o dia inteiro fora, né? Pegamos os meninos, chegamos em casa, era um dos únicos momentos da semana que a gente consegue ficar junto para ver algum filme, né? E naquele momento começou ali, botou num filme, eu desliguei. Eu parei, né? E peguei uma Bíblia e falei, isso aqui está errado. De que maneira eu vou honrar o Senhor se eu não honrar agora também? Mas não tem mais. Honre o Senhor com o momento com meus filhos. Honre o Senhor no momento do elevador. Eu já falei aqui, esses tempos atrás eu estava subindo e o porteiro me parou e começou a falar lá. E eu comecei lá, já eram umas 11, meia-noite. E quando eu vi, eu estava sentado no banco e estava falando a palavra de Deus para ele. Ele gostava de ouvir. E eu falei, eu vou honrar o Senhor com o meu sono. Eu vou honrar com o Senhor com a minha energia. Eu vou honrar o Senhor mesmo aqui no frio. Eu vou falar a palavra do Senhor. Quando meu filho foi para a piscina, tinha um pai que chegou, eu entrei lá, mesmo na piscina lá, de modus operandi lá, de um momento lá meio desguardado, né? Mas eu estava lá falando do Senhor no beirado da piscina, falando dele, falando a palavra do Senhor. Por quê? Com todos os nossos recursos. O recurso na rede social. Será que você honra o Senhor? Você honra o Senhor nas redes sociais? Será que você honra o Senhor no momento que você está numa festa com amigos e todo mundo ali chega lá, aqueles petiscos, e você para, não, pera um pouquinho, vamos orar. Ou pelo menos você mesmo orando, não, o que eles vão achar? Não, você para e você honra o Senhor naquele momento. Porque quando nós honramos o Senhor em momentos que mais nos expõem, é o momento de mais honra que o Senhor gosta. É o momento que a gente nos diferencia. E ele fala ali, ali tem um pequeno fiel. Ali eu posso usar aquele cara. Eu posso usar aquela mulher. E no momento que está com os amigos, que está com a família, que está no trabalho, que está numa festa, que está numa viagem, que está numa rede social, que está onde ninguém está vendo, ele está me honrando. É isso que eu quero. Os seus recursos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Ou será que a minha boa atitude não funciona na hora que chegam as plantações? Um pouco sobre essa palavra. Nos 52 dias, ali logo no início, ouvimos uma palavra que não seria fácil 52 dias. Que situações aconteceriam, mas tínhamos que perseverar. E eu vejo que agora nessa reta final, situações e situações começam a acontecer. Né? Se você perseverou até aqui, você está focado no propósito, situações acontecem. Então, tem pessoas que estão num ponto que não está vendo nada. Não estou vendo nada, não está aparecendo nada, nada está acontecendo. E para que o resultado aconteça na sua vida, você precisa ter atitude de fé. Porque Deus não é Deus somente quando está tudo bem. Deus é Deus em todos os momentos.
Ele é Deus em toda hora, em todos os momentos, seja na bênção ou seja ali nos testes, nas provações. E um pouco sobre a atitude de fé, vemos o próprio Abraão. Deus, era um sonho de Abraão, da esposa dele, Deus abençoou com Isaac, mas chegou o dia do teste. E Abraão teve uma atitude de fé, por isso que ele é o pai da fé. Porque ele entregou para o Senhor. Ali Deus estava querendo o coração de Abraão. Deus estava pondo em prova a Abraão. Qual é a atitude de fé que ele vai ter? Qual é a atitude que ele vai ter? Será que agora ele quis tanto esse filho? Será que agora se eu pedir esse filho ele vai ter a atitude de me dar esse filho? E foi uma grande atitude de fé. E hoje estamos aqui falando da história de Abraão, como foi de Daniel, a atitude de fé do Daniel. Quando saiu um decreto, até você estava falando agora, né, no Poder Jovem, saiu um decreto, todos ali desesperados que ia morrer, Daniel simplesmente seguiu, focado naquilo que ele já sabia que ele tinha que fazer. Ele entrou, foi orar, ele fez o que ele tinha que fazer. E será que estamos fazendo, será que estamos tendo atitudes de fé no momento difícil? É viver uma vida sem arrependimento. Sem arrependimento. Naquele tempo, Daniel tinha por volta de uns 80 anos, né? E você vê que é um homem em paz, tranquilo. Ele iria para a cova, não seria um problema aquilo. Ele iria, se fosse a vontade de Deus, ele iria morrer, também não seria um problema. E essa persistência. Hoje no culto do meio-dia, eu li a passagem de Elias, que é uma passagem que nos motiva nesse dia, nesse momento do propósito. Porque Elias ele teve uma atitude de fé. Ele disse para o servo, aqui diz que ele foi no monte, ele subiu para orar, dobrou-se até o chão, pôs o rosto entre os joelhos, e ele só disse para o servo, vai em direção e olha a direção do mar. O servo foi, não vejo nada. Ali não tem desistência. O que ele falou para o servo? Vai e olhe de novo. Lá vem o servo, não tem nada. Vá, olhe de novo. Não, mas eu não estou vendo nada. E talvez você está nesse ponto agora. Eu estou orando, eu estou todos os dias, eu estou buscando, eu estou clamando, estou focado, mas não estou vendo nada. Qual é a resposta que você está dando? Porque a resposta que você está dando é uma atitude. Porque o que sai da minha boca é uma atitude. Porque é o que está dentro de mim. E a palavra atitude é uma chave poderosa. Como visão também é uma chave poderosa. Se você tem visão, você vai saber qual atitude você vai tomar. Então, se agora eu não sei qual atitude tomar, significa que eu não tenho visão. Então, eu preciso de visão para tomar uma atitude, e essa atitude ser a resposta certa que Deus está esperando. É não desistir, e é dar a resposta certa. Quando eu fui fazer um exame, que eu tinha um sonho, a bispa tinha acabado de passar por um processo de um nódulo, tinha acabado de passar. E aquilo me marcou muito. A maneira como ela passou por aquilo, a maneira como ela venceu aquilo. E demorou um tempo para contar para a família. Porque ela foi no médico, teve o diagnóstico, não contou para ninguém, como se nada tivesse acontecendo. Mais tarde ela foi contar que ela ia passar por um processo, porque foi diagnosticada, tal. E a forma que ela passou, a atitude que ela teve, a resposta que ela deu, meu Deus, foi um autoensinamento. E quando eu fui buscar o resultado, fui buscar os meus exames, eu fiquei curiosa porque eu já percebi que o médico, ele gastou mais tempo do lado direito. Falei, não está normal, tem alguma coisa. E eu fui curiosa, abri o laudo e fui ler. Dei de cara, eu lembro do dia, eu estava dentro do carro, eu abri, eu dei de cara, um nódulo na mama, tal. Quando eu li aquilo, dentro do carro, eu falei, meu Deus, eu não sei o que é isso, eu não sei o porquê disso, mas eu só sei de uma coisa. Essa situação vai glorificar o seu nome, vai ajudar muitas pessoas. Mas por que eu tive essa confiança? Porque alguém teve uma atitude de fé que me ensinou. Eu aprendi a ter uma atitude de fé. E aí, então, eu consegui reproduzir aquilo. E é assim. Você está vendo aqui homens e mulheres, homens de Deus, a palavra, heróis da fé,
Eles estão nos dando um exemplo. Olha, passa, sabe vendo essa situação? Passa desse jeito. Passa desse jeito. Então, a atitude que você está tendo hoje, está no culto, você que é pai, você que é mãe, é o resultado seu amanhã. Cada momento é uma atitude, é uma decisão. As pessoas que hoje não decidiram, não vou no culto hoje porque está frio, está chovendo, não quero sair de casa, é uma atitude que ela tomou, foi uma decisão que ela tomou. E ela vai ter o resultado disso, ela vai ter a colheita disso. Aqueles que decidiram, pegou metrô, andou, mora longe e não veio para o culto, ela teve uma outra atitude. E o resultado dela vai ser diferente. Então não tem como comparar as atitudes. A todo momento você está tomando uma atitude, uma decisão. Então, não deixa o diabo te roubar nesse ponto. Estamos num ponto muito importante dos 52 dias. E o que você não pode agora é desanimar, mas sim é dar a resposta certa, com a visão certa e tendo a atitude certa. Porque tudo conta agora nesse momento que está chegando no final. Sim, a reta final. Na Isso reta mesmo. final. Isso mesmo. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E quando você fizer isso, o que vai acontecer? Declaro isso na sua vida. Vamos falar todos juntos. Os meus celeiros ficarão plenamente cheios, transbordando. E os seus barris transbordarão de vinho, de alegria, de testemunhos. Em nome de Jesus. Só tem uns 10 que vai ficar agora com os testemunhos. Aí vai baixando, sabe? Testemunho. Nós somos responsáveis de produzir causas. Efeitos e recompensas virão automaticamente. Crie causas para Deus te abençoar. E Deus vai criar efeitos. Deus vai derramar recompensas. O momento é de nós derramarmos, fizermos e mexermos no mundo espiritual. Como a Jéssica acabou de falar. Eu digo que esse é o momento mais importante, porque esse é a reta final. O terminar para Deus é muito importante. Tudo para Deus é importante. Ele começou, Ele criou e Ele finalizou. O sucesso pode ser garantido e vem de nós. E sempre vai vir se nós vivermos de uma determinada maneira. Que maneira é essa? A maneira que agrade a Deus. E que maneira é essa? Atitudes de fé, atitudes corretas, atitude de confiança, atitude do esperar, do não se desesperar, do não se desequilibrar. Atitude do que virá. Deus está nos mostrando muitos testes. Quantos estão passando por testes? Quem já passou por teste esse propósito? Tem gente que está levantando o pé. Não. Tem, mas baixa o pé. Ele levantou o pé, levantou até em cima da cadeira. Que quem não está vendo sabe, gente. Todo mundo está passando por teste. Todo mundo. Vou levantar também as duas mãos e os aqui. pezinhos. A boa atitude, repita comigo, boas atitudes produzem bons resultados. Atitude justa, atitude correta, atitude positiva, ela é totalmente diferente de uma atitude má, de uma atitude egoísta, de uma atitude incrédula, uma atitude ingrata. Eu estou te falar que um dos sentimentos que mais agradam a Deus é o sentimento da gratidão. É uma das coisas que, para mim, foi muito importante. O sentimento da gratidão, porque eu era uma pessoa ingrata, eu não via as coisas boas, eu via as coisas ruins. Quem somente vê coisas ruins é uma pessoa ingrata e que só enxerga as coisas que para Deus não é importante. Quando a gente esquece, ontem ainda eu estava falando com meu filho ainda, João, ele tem 7 anos, e o Davi tinha feito com ele, alguma briga lá, e ele falou, o Davi brigou comigo, tal.
Mas o papai está aqui, tá, eu estou tentando levantar a bola dele e continua com aquela cara ruim. Falei, amor, você não tem problema. Mas o papai pode te mostrar um problema. Quando a gente vai lá na Praça da Sé, quando o papai te mostra as situações que a gente vê na rua, a gente pode ir no hospital pediátrico. Aquilo é problema. Você não tem problema. Você vai deitar agora numa cama quente, com cobertor quente, enquanto muitos estão com papelão cobrindo a cabeça. Muitos estão o quê? Tirando o quê? Coisinhas baratas da sua comida. Não tem onde esconder, não tem onde cobrir. Nós vivemos um paraíso. E só de eu ter uma cama, uma comida e a possibilidade de louvar a Deus é o maior paraíso que nós temos. Eu não estou dizendo para viver uma vida medíocre. Eu estou dizendo para a gente olhar as pequenas coisas, porque somente isso vai valer. Quando nós olhamos as pequenas oportunidades que nós temos, como essa é uma oportunidade, a gente vê que nós somos um povo privilegiado. Então, eu não quero viver uma vida cega. Viver uma vida cega é a pior desgraça do mundo. Porque aquela pessoa que só olha a coisa, porque isso é uma das pregações que o mundo prega, né? A gente vê, eu acho que eu falei isso aqui já tem um culto já. Hollywood, ele vive pregando isso. O jovem americano chega naquela mansão. Ah, mãe, hoje de novo, filé mignon. Aí sobe para lá pro quarto e pá! Ai, é a fase de adolescente. Que fase, o quê? É a fase de adolescente. A gente vê isso, você não vê isso aí. Né? Você não vê isso em situações, né? E quando eu faço Fica isso, a dica aí, mãe. eu tô brincando. Mas a gente vê isso. Eles acham normal, pregam que isso é normal. A ingratidão, a falta de educação, o responder, o empurrar, o maltratar, o ofender. Então, as coisas de Deus não funcionam dessa maneira. E nós precisamos cada vez mais focar nas coisas certas. Atitudes que temos, a maior parte do tempo vai resultar no maior tempo que eu vou ficar na situação ou vou sair dela. Provérbios 9, 12. Se você for sábio, eu tenho que falar mais alto, vai ser o ganho do cara ali, né? Porque isso aí a gente fica pensando, né? A pessoa pode desconcentrar você como está agora, né? Se você for sábio, o benefício será seu. A sabedoria é seu benefício. Mas, se for zombador, sofrerá as consequências. Ou seja, não será o benefício seu, isso é consequência, você sofrerá. Porque quando você é zombador, quando você é uma pessoa que não leva as coisas de Deus a sério, que você desrespeita, você vira um zombador. Estou tentando, mas o pessoal tá. Quem não está ouvindo aí, pessoal, na transmissão, tem muita gente gritando aqui perto. Parece que é um gol. Né? Em nome de Jesus, que eles estão aceitando Jesus. Se isso for compreendido, vai ser como sair de um túnel escuro. Por quê? A sabedoria te tira da escuridão. Quantos pela tolice entrou em buracos? Quantas vezes você ficou em poço artesiano e quando você viu tinha uma portinha que você foi, caiu mais um pouquinho para dentro? Achei que você ia falar aquela sub. Não, quantas vezes, por falta da sabedoria, a tolice só te botou em buracos maiores. O benefício será seu. Se for zombador, também sofrerá as mesmas coisas. No livro de Provérbios 10, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza. A boa atitude. É interessante isso, porque a gente vê a oportunidade. Hoje a gente vê tantos jovens. Eu estava falando com alguns empresários e eu estava ouvindo tantas pessoas procurando contratar pessoas e não encontra. E por quê? Porque o jovem quer ganhar mais, o jovem não sei o quê, e o jovem aquilo, ou outra pessoa acha que é muito pouco, nem tem pouco benefício. Ninguém quer começar do pequeno, ninguém quer parar um pouquinho lá, né? Quer ir lá, jogar a semente do milho,
jogar, regar, crescer, não. Quer ir lá no mercado e comprar a lata do milho. O jovem quer assim. Ninguém quer pegar espiga, não. Quer comprar uma pipoca de micro-ondas e botar 3 minutos lá. Ninguém quer amassar farinha e água, não. Quer ir lá e comprar um miojo. Quer ir lá comprar não sei o quê. Então, as mãos preguiçosas, elas empobrecem o homem. E quando fala de homem, não está falando do filho, não está falando de cristão, é o homem, porque você vê muito ímpio enriquecendo, muito ímpio prosperando, porque a mão não é preguiçosa. Aí o justo que com essa palavra fica sentadinho, não faz nada, não procura clientes. Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, aqui, eu comecei nesse trabalho de corretagem, eu fiz um bloco de cartão de visita e comecei a evangelizar prédio em prédio. Batia lá, deixava com o porteiro, batia outro, deixava com o cara da padaria, deixava o cara da banca, deixava o cara do taxista, deixava. As mãos preguiçosas empobrecem. Porém, as mãos de diligência lhe traz riqueza. Se traz riqueza para o ímpio, se traz riqueza para o homem, por que não vai trazer para você? O teu pai é o dono da ouro e da prata. Nós temos promessa, nós temos palavra, nós temos direção, nós temos o acompanhamento, nós temos o Espírito Santo. Como nós não somos ricos? Então analisa onde está o erro. Aonde está empobrecendo? É um empobrecimento de não querer fazer mais? Porque o esperar em Deus não é esperar sentado, não. O esperar em Deus é você se profissionalizando, você procurando clientes, oferecendo o melhor produto, oferecendo o melhor atendimento. Minha mãe sempre fala que eu sou um vendedor nato, e eu adoro vender. Nossa, como eu gosto. Ali, hoje eu lidero alguns setores, né? Mas a lanchonete, a livraria, para mim é um prazer, aquilo me relaxa. Quando eu vou lá, eu lembro de uma vez, um membro ir lá só perguntar a hora, brincadeira. Ele foi lá comprar uma agenda, ele saiu com 3, 4 bíblias e um cobertor não, e um moletom. E ele falou assim, eu não venho mais ser com você aqui quando você estiver aqui. Porque a gente vai mostrando a importância da palavra, da tradução, né? E ainda eu falei para ele, olha, se você comprar essa, ainda dá para receber uma dedicatória da bispa. Eu consigo jogar um plus a mais ali, né? Então você já consegue, a venda sai mais rápido, né? Quando você bota bispa e Deus no meio, ou melhor, Deus e a bispa no meio, já fica mais fácil. Então, você ser um bom vendedor, porque tudo é uma venda, né? Você se apresenta, você vai para uma entrevista de emprego, cheirando mal, com a roupa amarrotada, falando tudo errado, não com o cabelo sem pentear, sem perfume. Você está vendendo o quê? Por que ele vai? No momento mais importante para você ser contratado, você vai de qualquer jeito. O que ele vai esperar depois de você se acostumar? Vai esperar o cara que chega a qualquer horário. Se você é indisciplinado nisso, e aí? Então a gente sempre tem que analisar isso aí. As coisas são muito claras. Então eu penso que se tivermos atitude que não podemos fazer, né, algo que vai realmente prosperar a nossa vida, a gente cada vez mais vai empobrecer os nossos resultados. Aqui em Provérbios 18, 21, diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A nossa língua tem o poder de vida e tem o poder de morte. Por isso que você aprende no Ministério Mudança de Vida a fazer o quê? Declarações poderosas. Porque são as declarações, porque você confessa com a sua boca, com a sua língua. E quantas pessoas ainda ou não entendeu essa palavra, ou finge que não é com ela, ou finge, não, eu não sou, eu não... Porque usa a própria língua como uma fonte, como um meio de se amaldiçoar. Nossa, e essa passagem dá uma pregação inteira. Dá uma pregação. Meu Deus, gente, quanta língua é usada de maneira errada. Errada. De verdade, até a criança que está, às vezes, numa festinha e te mostra a língua, está usando mais certo do que muitos aí estão usando. Para você. Quantas vezes eu vejo que uma criança está lá mostrando a língua
E eu falo, para aquilo não vai trazer nada, só um castigo, mas a gente é desgraçando a vida toda. Virando, chega aí, inicia, não vai fazer aqueles cortes não, né? Jogar a língua para fora. Inicia o dia já falando, ô desgraça, ô porcaria, sempre assim, vai ser do mesmo jeito, não vai fechar nada. A bispa falou ainda anteontem no programa, que a mulher, né, estava nesse processo crescendo tal, e o marido disse, esse negócio, e a mulher falou, não, vai fechar, e vai dar certo, e o cara ligou na hora. Quem viu esse programa aqui? Na hora. Você acha que o cara ia ligar, né, o cliente ia ligar, se o cara, depois daquela declaração? É claro que não. Mas a atitude da mulher de repreender e declarar positivamente, quantas vezes a gente vê isso em pais? Já declara, o menino vai, isso aí vai ser sapeca, isso aí dá trabalho, isso aí vai dar, isso aí é pegador de mulher igual o pai, isso aí vai beber, isso aí vai... Quantas vezes a gente vê a falta da sabedoria somente numa declaração, em vez de fazer coisas boas, declarar coisas boas, está dando uma de Jabes, né? Causador de dores, causador de sofrimento, gerador de problema. Né? E a vida de muitas pessoas está travada por conta desse versículo. E esse versículo, até os meus filhos, eles sabem o poder da língua deles. Esses dias o Davi fez, acho que foi ontem, um comentário. O João, na hora, falou assim, não fala isso, Davi, há poder nas palavras, Davi, não fala isso, Davi, não pode, Davi, não fala isso. E o Davi, até uma criança tem consciência que há poder nas palavras. Sim. E tem adultos que não têm essa consciência, não crê que há poder nas palavras. O que eu falei, o Provérbios 21, 23, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Quem é que já falou demais, criou uma situação e falou, nossa, por que eu fui abrir minha boca? Acho que todo mundo já viu isso. Falou demais, viveu uma situação e aí fica lá, nossa, por que eu fui abrir minha boca? Por que eu falei? Porque quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Tem pessoas que estão sofrendo por conta da língua e usar a língua da maneira errada é uma atitude que vai trazer maldição para a sua vida. Então, precisamos tomar cuidado com a nossa língua, porque até mesmo uma criança de 7 anos tem consciência que há poder nas palavras. Eu achei tão forte aquilo, que o Davi, e ele ficou bravo com o Davi, não fala, não fala, há poder nas palavras. Tão pequenininho e já crê que a palavra, que o que sai da língua, da boca do irmãozinho, tem o poder de destruir a família, destruir com a vida do irmão dele. E aqui na igreja, quantas pessoas usam a língua para falar mal do irmão? Não, tem que tomar cuidado, porque quando eu falo do meu irmão, eu estou desejando morte para ele. Eu estou desejando a destruição dele. E não é isso que a palavra ensina. Eu tenho que declarar vida, tenho que declarar bênção. E toda vez que você declara a bênção volta para você. Isso é verdade. É interessante que às vezes as pessoas pegam e parece que isso vem de uma maneira intencional. O maior problema da língua é a reação. Quando você está lá, é fechado no trânsito, qual é a sua reação? O que sai da tua boca? É no momento que você não está pensando, não adianta se preparar para isso. Você precisa estar no seu coração, na tábua do teu coração, que isso não pode mais sair da tua boca. Palavrão não pode mais sair da tua boca. Palavras malditas, contrárias, desde que isso não vai dar certo, coisas pequenas, as coisas grandes. É o momento da reação. Mas aquele cara é um sei lá das quantas. Teu patrão vai lá, não sei das quantas. O cara vai e te ofende, não sei das quantas. Quantas vezes, né, acho que um dos mais testados é os estagiários. Os estagiários é aqueles que passam o maior teste na língua. Por que estagiário sofre? Olha, quem já foi ou é estagiário, sabe? Primeiro, você não é gente. Eu fui 2 anos estagiário, faziam tudo ali, tudo mais um pouco. Você trabalha mais que os outros, mas se qualquer momento, nem CLT tem para estagiário. Quem sabe, né, estagiário de direito, então nem se fala. Então lá, a gente sabe que é processos, mas engolir sapo faz parte. Agora,
o importante é você também engolir as palavras. Não adianta a gente seguir com má atitude, porque tudo é um teste. O que eu falei agora mesmo? Os caminhos do Senhor, Ele endireita as nossas veredas. De que maneira eu vou me endireitar se a minha língua cada vez está me entortando? Cada vez eu estou atrasando. O problema muitas vezes não é aonde você está, mas é o tempo que você vai ficar neste lugar por causa da sua grande língua. Se nós não começarmos a observar o que sai da nossa boca, você nunca vai entender por que você vive do mesmo jeito. Eu lembro de um caso interessante, que minha avó vivia reclamando que não parava de engordar. É sempre, mas não sei o que está acontecendo, minha filha vive, tá toda hora, estou engordando, não sei, não para. Aí eu fiquei lá uma semana lá, eu fui passar umas férias lá, aí eu fiquei lá. Aí do nada eu vejo a velha levantando e vai lá, pega farinha mesmo, enche o copo de farinha, enche de leite e começa a comer. Aconteceu isso aí durante umas 3 vezes no dia. Mas, gente, isso aqui vai para o abate, só pode. Porque comia, aí depois ligava, falei, minha filha, não sei mais o que faz. Ela ligava minha mãe, né? Mas não sei mais o que. Ela não observava, entrou no modo tão automático que ela não sabe o que come e muita gente não sabe o que fala. Acostumou em xingar, acostumou em comer. O cérebro nem computa. Quantas vezes você acha graça? Mas é verdade, não estava entrando nas roupas já. E ela ainda usava a expressão, eu acho que é a vitamina que está me engordando. É, a vitamina. Só se for salitro, né? Aquele coisa de era boi, farinha, né? com leite. É, e eu achei engraçado porque ela comia. Eu falei, mas vó, mas o que está acontecendo? Ah, meu filho, e ela fala, eu não sei, tá? Eu falava mesmo, comendo ainda. Não como nada. E ela achava que aquilo lá não era um problema, gente, farinha com leite. Você imagina, eu sei que é bom, né? Mas até que ponto, né? Então, tem pessoas que entrou no modo tão automático que não observa. Que é a falta de visão. Que a falta de visão, entra no modo automático, já ora de maneira automática. Já faz as coisas de maneira automática. Então, o automático é um dos maiores perigos do cristão. A atitude que você vai ter a partir, e tem que ter, tem que tirar, né? Enxergar o que eu estou vivendo hoje. Porque o seu problema não é o seu problema. O seu problema está te ajudando para se endireitar em Deus. Deus não tem nenhum prazer em ver o povo dele no problema. Deus não tinha o prazer de ver o povo na escravidão. Agora, eles precisavam passar por isso. E depois daquilo não resolveu ainda. Muitas vezes a gente está em momentos de escravidão e a gente não entende. Mas por quê? Mas coitadinho dos judeus. Aí você entende lá no deserto o que saía do judeu. Aquele povo que já foi livre, não parava de murmurar, não parava de reclamar, não parava do quê? De pedir a morte. Era mais fácil nós morrermos. Ou voltar para a escravidão. É mais fácil voltar. Que saudade de alho poró. De verdade, eu comecei a entender, depois que eu comi alho poró, trem bom mesmo, né? Era muito bom alho poró. Mas aquilo não valia morrer no deserto ou ser picado por cobra. Né? Não valia passar toda aquela desgraça, passar uma vida. Você pode ter a melhor comida do mundo. Você pode ter todos os benefícios do mundo. Mas aquilo que Deus dá não se compara. É algo tão poderoso que quando a gente vê a palavra do povo saindo do deserto, a gente entende. Era para demorar tão pouco. Por que Deus não pode te abençoar, entregar todo o seu propósito nessas 7 semanas? Porque precisa, muitas vezes, passar 7 anos. Muitas vezes, quando eu passo aqui pessoas ungindo, eu vejo pessoas com 14 projetos, 10 projetos, 5 projetos, mas de vários anos, ano passado, retrasado. Eu não posso julgar, mas será que foi todos respondidos? Porque se foi respondido, não tem por que passar para ungir. Será que é o não mesmo? Será que é o não mesmo? Só foi uma impressão? Será que realmente vale a pena a gente falar demais? E muitas vezes são pessoas que falam muito. E eu não estou dizendo que é ou não é, mas estou dizendo que a gente sabe que há testes. Mas também há testes que são vencidos.
A bispa passou um teste aí com meu irmão durante uns anos, mas venceu. Nós precisamos vencer os testes. Eu passei, tive no hospital, tive problemas, demissão, carro fundido. Eu tive meus problemas, casamento, com filhos, né? A gente passa. E as minhas veredas cada vez mais está ficando retinha, né? Ainda está meio, mas está se endireitando. Da bispa está mais reta e a gente está se endireitando. E que venha mais para me endireitar. Os caminhos do Senhor é perfeito. E eles, o mais bonito e poderoso é que Ele nos dá graça e favor, e o Espírito Santo nos ajuda para nos endireitar. E a gente sai de lá, além de feliz, com experiência do que fazer e não fazer, ainda sai com grandes testemunhos para contar e honrar e glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, se coloque de pé, por gentileza. Feche seus olhos nesse momento. E tenta não dormir, porque tem uns que já estão meio bambeando. Apresente a Deus a atitude que você vai ter a partir de hoje relacionada aos problemas. Peça para Deus para Ele te ajudar a terminar essa corrida. Que a corrida só finalize quando Ele voltar ou quando Ele te chamar. Que você não pare mais por palavras, pensamentos, sentimentos, falta de sabedoria, falta de bom senso, falta de discernimento, falta do endireitamento. Que você tenha uma boa atitude a partir de hoje, atitude de fé, atitude de me comportar direito relacionado ao Senhor. Com problemas ou com soluções, com bênçãos ou com maldições, com milagres ou com travamentos, que você tenha uma boa atitude em todos os momentos. A palavra é essa. A palavra é o que você está vivendo hoje, qual é a atitude que você está tendo, e por que você ainda não saiu, e quanto tempo você vai ficar no mesmo lugar. Deus, Ele quer tirar você daí. Agora a pergunta é, a tua atitude vai acelerar ou atrasar? Meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, já nessa madrugada, já nessa quinta-feira, feliz, grato, meu Pai, sabendo que tem coisas poderosas para nós, sabendo, meu Pai, que tem portas abertas, sabendo que nós viveremos o melhor tempo da nossa vida. Sim, meu Deus, obrigado por estarem, meu Pai, nessa madrugada chuvosa, cheia, meu Pai, de situações, meu Deus, mas feliz, Senhor, porque nós estamos tendo uma atitude correta, uma atitude de fé. Sim, meu Pai, que nós venhamos agir como Daniel, agradecendo, meu Pai, que nós venhamos agradecer, Senhor, os decretos ruins, meu Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, com decreto, com doença, meu Pai, com miséria, o Senhor continua sendo bom, meu Deus. Sim, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, pela nossa oportunidade que estamos tendo aqui. Obrigado por esse culto, meu Pai. Que tenhamos essa atitude, meu Pai, de gratidão. Sim, meu Deus, eu quero consagrar os seus propósitos. Eu abençoo a tua vida, a obra das tuas mãos. Que a partir de hoje você viva e receba e ande com essa atitude de fé, convicta, feliz, grata, sedenta. Sim, meu Deus, um povo, meu Deus, que sabe o que o Senhor quer dele e entrega e obedece e cumpre, meu Deus. Oh, meu Deus, escreva, Senhor, nas tábuas do nosso coração o que o Senhor quer. E que nós venhamos, meu Pai, a andar, meu Pai, com essa certeza. A certeza, meu Deus, que aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, meu Pai, nós iremos cumprir. Sim, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por essa palavra. Obrigado, meu Pai, por essa reunião. Obrigado, meu Pai, pelos jovens. Obrigado, meu Deus, por esse portal, meu Deus, que o Senhor está, meu Pai, abrindo, entregando para todos nós. Nos derrama visão, discernimento, bom senso, unção, poder, ousadia, meu Pai. Nos torne, meu Pai, como a palavra de segunda-feira, como grandes servos.
Nos chames, meu Pai, nos chame de meu servo, meu Deus. Sim, meu Pai, porque o meu servo, meu Pai, tem poder, tem vitória, tem alegria, sim, meu Pai. Mas mesmo se não tiver, meu Pai, obrigado. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor continua sendo Deus do mesmo jeito. Nós te amamos, meu Pai, e te agradecemos, meu Deus, essa grande oportunidade, esse grande portal. O Senhor é maravilhoso, meu Deus. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém.